Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelars com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez falando sobre as diferenças entre a Sony FX3, que é essa câmera aqui que está na minha mão, e a Sony A7S III, que é esta câmera aqui que está na minha mão. Porque se você está no mercado procurando por câmeras mirrorless para gravar vídeos profissionalmente, seja vídeos corporativos ou vídeos de casamento, você vai ficar na dúvida dentre essas duas câmeras, até porque elas possuem specs muito parecidas, ainda que exista uma grande diferença de preço entre elas. E vai ficar ainda mais confuso depois de hoje, porque a Sony lançou um update de firmware específico para a Sony A7S III, que reduz ainda mais as diferenças entre essas duas câmeras. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que as duas têm de igual e que é muito bom, o que a Sony A7S III tem de melhor que a FX3, o que a FX3 tem de melhor que a A7S III e o que as duas têm de igual e que não é tão legal assim. Assim você vai poder tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Deixa eu começar falando sobre quais são as similaridades positivas dessas duas câmeras. Vai ser um papo meio nerd, mas se você está procurando qualquer uma dessas duas câmeras, eu imagino que você está procurando entender um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Deixa eu começar te dizendo que ambas as câmeras possuem o mesmo sensor e o mesmo processador. Isso quer dizer que em qualquer uma das duas, você vai ter a mesma máxima resolução, a mesma performance em baixa luz, a mesma performance de alto foco, a mesma performance de alcance dinâmico e a mesma performance de rolling shutter. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Ambas as câmeras possuem um sensor full frame de 12 megapixels, só que é 12 megapixels para foto. Ambas as câmeras tiram foto, não foram visivelmente desenhadas para foto, mas tiram fotos. E aí as suas fotos seriam 12 megapixels, com aquele aspecto mais quadradinho típico de fotografia. Para vídeo, porém, vídeos normalmente têm um aspecto mais retangular com a proporção de 16:9. E aí, consequentemente, você acaba desperdiçando um pouco dos pixels da parte de cima e da parte de baixo do sensor. Essencialmente fazendo com que, para vídeo, essas câmeras sejam câmeras de 10.5 megapixels. O que é, obviamente, pouquíssimo impressionante para quem está tirando foto, mas, na minha opinião, é fantástico para quem está gravando vídeos em 4K. E eu explico. O primeiro motivo pelo qual eu acho que isso é muito bom é que agora essas câmeras não estão fazendo nenhum tipo de oversampling. Elas também não estão fazendo nenhum tipo de pixel binning ou line skipping. O que essas câmeras oferecem, então, é a tecnologia de leitura de 1 para 1, ou seja, cada pixel do seu sensor está diretamente relacionado com um pixel da resolução 4K. E isso tem um monte de vantagens, porque o processo de leitura da sua imagem pelo sensor é muito mais rápido, muito mais simples, exige muito menos do seu processador, e isso te traz a vantagem de ter menos rolling shutter. Rolling shutter é aquela característica de algumas câmeras de vídeo que faz a imagem ficar com um aspecto mais gelatinoso, principalmente quando a câmera está em movimento. Já viram câmeras assim? Pois bem, nessa câmera aqui, em nenhuma das duas, você vai perceber esse aspecto gelatinoso. E isso é muito legal e uma das características mais importantes para câmeras de vídeo. Mas peraí. Álvaro, você sempre fala nos seus outros vídeos, sempre elogia câmeras que têm tecnologia de oversampling. E agora você está celebrando que nessa câmera você não tem oversampling acontecendo. Me explica isso melhor. Explico. Algumas câmeras que possuem sensores com mais pixels, como por exemplo aqui no R5, que tem um sensor 8K, ela te dá a habilidade de gravar um vídeo 4K oversampled de 8K. Ou seja, a sua câmera e o seu computador pensa que você está gravando um vídeo em 4K. O arquivo vai ser menor. A habilidade do seu computador processar essa imagem também vai ser melhor. Porém, na prática, é uma imagem a 8K, extremamente detalhada, que aparece para você como sendo uma imagem em 4K. E isso realmente é muito legal, eu não retiro nada do que eu disse. Uma imagem oversampled é muito mais nítida, muito mais detalhada, muito mais sharp do que uma imagem 4K que não sofreu nenhum tipo de oversample. Porém, se eu tivesse que escolher entre uma imagem super detalhada com um vídeo gelatinoso e uma imagem em 4K decente sem ter rolling shutter, eu prefiro muito mais uma imagem sem rolling shutter. E esse é o motivo pelo qual eu estou elogiando essa câmera não ter nenhum tipo de oversampling. É importante entender também que o fato de que essa câmera só tem 10.5 megapixels distribuídos num sensor tão grandão como um sensor full frame faz com que cada pixel absorva mais luz. E essa é uma outra vantagem dela ter baixa resolução no sensor. Você continua tendo um vídeo em 4K, porém agora essa câmera enxerga no escuro.
De fato, você pode colocar ISO 12800, que é o segundo ISO base dessa câmera, e a imagem vai ficar mais limpa do que muita câmera ISO 200 ou ISO 400. Eu cheguei a gravar um evento com ambiente de iluminação vastamente deficiente, com ISO 51200, e fui elogiado sobre a qualidade da imagem, sobre quão limpa, com quão pouco ruído digital a câmera conseguiu entregar. Ninguém vai reclamar da performance em baixa luz dessa câmera, e isso é justamente pelo fato de que ela tem poucos pixels num sensor tão grandão, e obviamente também é associado ao fato de que esse é um sensor stacked e backside illuminated, que também ajuda com relação à questão da performance em baixa luz. Outra coisa que acho que é importante mencionar é que esses sensores não são da última tecnologia que está sendo bastante falada aí na internet, que é o chamado Global Shutter. Você ainda lê linha por linha dos pixels do seu sensor. Enquanto um sensor Global Shutter, os pixels estão sendo lidos exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, num sensor Global Shutter, Rolling Shutter é inexistente, é zero. E num sensor como este, Rolling Shutter, ainda que muito discreto e perfeitamente aceitável, não é completamente inexistente, ele ainda está lá. Eu ainda assim prefiro esse tipo de tecnologia para vídeo do que um sensor Global Shutter. Um sensor Global Shutter sacrifica o alcance dinâmico, que é a habilidade da câmera enxergar mais detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras no ambiente de alto contraste. E o alcance dinâmico é, na minha opinião, a característica, a especificação mais importante para uma câmera de vídeo. Então, o fato dela não ter um sensor Global Shutter me dá mais alcance dinâmico, e se eu tivesse que escolher entre Rolling Shutter e alcance dinâmico, eu preferiria alcance dinâmico, que é o que eu tenho aqui com essa câmera. Então, 16 stops de alcance dinâmico, que é o que eu consigo fazer com essas câmeras no ISOs bases, é nível cinema, câmeras de cinema de alto padrão, e os seus clientes, né, vão perceber isso na hora que você estiver gravando no ambiente interno e ainda assim conseguir enxergar do lado de fora. Na minha opinião, é o que mais faz a imagem ter uma aparência cinematográfica com relação às especificações de imagem ainda assim. Então, dá para entender que a Sony pensou muito bem pensado na característica de sensor, resolução, tamanho de pixel, processador, tecnologia de processamento, para que você tivesse as melhores características possíveis para se fazer vídeos nessa câmera. Continuando, essas são câmeras que gravam vídeos 4K até 120 quadros por segundo. Sim, elas gravam em 24, 30, 60 também, mas elas chegam até 120 quadros por segundo, e elas fazem isso em 10 bits, 422, All-I, 600 megabits por segundo, em S-Log3 se você quiser, sem superaquecer, sem limite de gravação e com áudio. Chega a parecer até estranho, bom demais para ser verdade, mas é verdade, essas duas câmeras são capazes de fazer isso. E se você quiser, você pode ligar um cabo de HDMI na saída dessa câmera, conectar um Atomos Ninja 5 e gravar externamente em ProRes RAW com essa câmera. E aí você vai ter uma imagem de 12 bits RAW, para você ter total flexibilidade na sua edição. Eu não acho que isso é necessário, rarissimamente eu utilizei essa característica, normalmente 10 bits 422 é mais do que suficiente para mim. Falando um pouquinho mais ainda sobre o sensor dessa câmera, ambas possuem um sensor estabilizado. O sensor de nenhuma dessas duas câmeras é fixo, é um sensor móvel, que justamente serve para que você controle um pouquinho daquelas microvibrações inevitáveis quando você está gravando um vídeo com a câmera na mão. Ou seja, essa câmera possui IBIS, In-Body Image Stabilization. E essa estabilização pode e deve ser combinada com a estabilização da sua lente, se você tiver uma lente que também é estabilizada. Ela também possui uma estabilização digital, sabe, daquelas que dá uma cropadinha na imagem e consegue estabilizar em câmera também? Você pode combinar essas três estabilizações, e se você estiver parado segurando a câmera na mão, você virou um tripé humano. A imagem vai ficar extremamente estável. Ainda assim, se você tentar andar ou correr com essa câmera, mesmo com essas três estabilizações combinadas, a imagem vai ficar tremida e não vai substituir um gimbal. Numa situação como essa, a minha recomendação então seria desativar todas as estabilizações, não ter nenhuma delas, e então utilizar o giroscópio que tem dentro de cada uma dessas câmeras. Pode acreditar, elas possuem um giroscópio que registra frame a frame a posição dessa câmera em 3 eixos, e então essa informação dentro do Catalyst Browser, que é um software que a Sony oferece gratuitamente para quem possui essas câmeras, e estabilizar de uma forma ainda melhor do que o que você conseguiria com as 3 estabilizações combinadas posteriormente na edição.
Ainda que isso seja muito legal, é uma etapa a mais, é um software a mais, eu não sei se eu faria dessa forma. Eu preferiria tentar estabilizar o máximo possível na câmera ou utilizar um gimbal, mas é importante que você saiba que essa câmera também oferece esse tipo de característica. As duas câmeras oferecem duas entradas para cartão de memória, o que é legal pra caramba, para você ter redundância gravando simultaneamente. Você pode colocar tanto cartões SDs comuns, como você também pode colocar os cartões CF Express Type A, que são necessários na maioria dos casos quando você está gravando vídeos em OI, e são cartões relativamente caros, mesmo para poucos gigabytes que são utilizados nele, mas eu particularmente normalmente gravo só utilizando cartões V90 ou até mesmo em cartões V60, porque eu consigo gravar vídeos de altíssima qualidade em S-Log3 para ter flexibilidade na edição sem precisar gravar em OI. Mas é importante que você saiba que você tem essas opções também. Uma das características que eu acho que é mais positiva dessas duas câmeras é que elas também gravam em modo proxy. Ou seja, eu posso estar gravando um vídeo em 4K 60 quadros por segundo, 10 bits 422, e ao mesmo tempo, no mesmo cartão de memória até, eu posso estar gravando um vídeo a 720p, 8 bits 420, super pequenininho, super leve, muito fácil para editar, mesmo nos computadores mais antigos. Aí eu edito tudo isso a 720p, e na hora de mandar renderizar, eu mando ele substituir os arquivos de 720p para os arquivos em 4K, e eu vou ter uma renderização perfeita. Ou seja, eu tenho o melhor dos mundos. Eu gravei em 4K e tenho um produto final em 4K, mas tive a oportunidade de editar em 720p para ter um workflow super simples que não vai ficar travando, vai ter playback em alta com velocidade real na hora que você estiver fazendo a sua edição. Enfim, é muito legal você ter a oportunidade de fazer isso. Ambas as câmeras são seladas, são resistentes à água e são resistentes ao pó. Então eu já gravei com essa câmera na chuva forte, ela ficou encharcada e nada de errado aconteceu. É claro que você não vai querer mergulhar com ela numa piscina, ela não é uma GoPro, ela vai estragar permanentemente se você submergir essa câmera, mas em situações onde está chovendo, você está gravando, não pode parar, você comprou uma câmera profissional para justamente ter esse tipo de confiabilidade em situações inesperadas. Então é uma grande vantagem dessas duas câmeras aqui também. Ambas, obviamente, possuem uma entrada para microfone externo. Inclusive, você pode utilizar a sapata dessa câmera para gravar microfones digitais e até gravar em múltiplas trilhas separadas, se você tiver os módulos corretos. Eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Obviamente, elas possuem uma saída para fone de ouvido. Uma câmera nesse padrão, obviamente, vai ter uma saída para fone de ouvido. Vai ter uma saída de HDMI tamanho normal, tamanho certo. Possui telinha flip, bem brilhante, totalmente touchscreen, articulável, como você vai esperar por uma câmera dessa faixa de preço. Performance em autofoco não tem como falar. Não é só capaz de rastrear o rosto, mas como também de rastrear o olho de uma pessoa. Então pensa utilizando uma lente, por exemplo, f1.4, f1.2 e ter a habilidade de focar o olho da pessoa, para não correr o risco do nariz ficar em foco e o olho ficar fora de foco, a orelha ficar em foco e o olho ficar fora de foco. Você quer sempre que o olho fique em foco, os olhos são a janela da alma, e com essa câmera aqui você vai conseguir garantir isso automaticamente, porque o autofoco das duas é muito legal, inclusive com autofoco para animais, né, principalmente para fotografia, que ainda funciona melhor do que para vídeo. As duas câmeras gravam em modos dessaturados, como o S-Log2 ou o S-Log3, para que você maximize o seu alcance dinâmico, mas elas também oferecem um padrão de cor muito popular, que é o chamado S-Cinetone, que já entrega a imagem com um nível certo de contraste e saturação, no chamado Rec. 709, e também acaba conciliando, muito bem conciliado com a Sony Venice, que é a super top de linha aí da Sony, para você utilizar essas câmeras como câmeras Bs, caso você esteja utilizando numa produção que vai estar utilizando uma Venice. Também as cores vão fazer ficar perfeitas entre essas duas câmeras. Existiam algumas diferenças que antes só estavam presentes na Sony FX3 e estavam ausentes na Sony A7S III, e que a partir de hoje, com esse último update de firmware que a Sony lançou, a versão 3.0 do update da Sony A7S III, que agora a Sony A7S III também tem. E na minha opinião são updates muito importantes. Primeiro é o chamado Focus Breathing Compensation, que antes só tinha na FX3 e agora também tem na Sony A7S III, e eu vou te explicar o que é isso. Quando você está gravando vídeos com uma lente primariamente desenhada para fotografia, é bem comum você dar um pouquinho de zoom quando você só quer ajustar o foco. Pensa que são coisas diferentes, porém um acaba ajudando o outro. Então, numa lente fotográfica, se você vai estar dando um pouquinho de zoom quando você está ajustando o foco, para foto não faz diferença nenhuma. Mas para vídeo faz uma grande diferença, porque você tem uma aparência muito menos profissional
se você está fazendo um focus pull, né, de alguma coisa que está em foco perto da câmera e mudando o foco para alguma coisa que está longe da câmera. E na hora que você faz isso suavemente, você também vê um pouquinho de zoom acontecendo. Não é legal isso. Então, o que agora a Sony A7S III também faz, e a Sony FX3 já fazia há algum tempo, é em algumas lentes, principalmente lentes da marca original Sony, ela dá uma cropadinha discreta na imagem, porém na hora que você dá o zoom, porém na hora que você dá o foco, nenhum tipo de zoom acontece. Você tem uma imagem altamente profissional, um focus pull altamente profissional, que até então só era possível se você estivesse utilizando lentes de cinema, que aí, obviamente, vão estar protegidas com relação ao tal do focus breathing. E agora na Sony A7S III você também tem, e antes era só na Sony FX3. A Sony A7S III também ganhou a habilidade de gravar em 4K DCI, que é um 4K um pouquinho mais esticado. Ao invés de você ter 3840 na largura com relação a pixels, agora você tem 4000 e alguma coisa, não lembro exatamente qual é o valor. Você tem um vídeo um pouquinho mais esticado, um pouco mais de resolução, mesmo ainda sendo considerado 4K, e você consegue fazer isso a 24 quadros por segundo, o que pode causar um pouco de confusão, porque essa câmera teoricamente sempre gravou a 24 quadros por segundo, mas a verdade é que não era mesmo 24 quadros por segundo, era na prática 23.97, que é o padrão de Hollywood, porém agora com mais câmeras digitais, não teria por que não gravar 24 quadros por segundo real, e essa câmera aqui te dá a oportunidade de gravar 4K 24 quadros por segundo real, e é uma adição bem-vinda, na minha opinião. A outra coisa que mudou na Sony A7S III e que antes só existia na Sony FX3, e agora não é mais uma diferença entre elas, é a habilidade de você poder gravar timecode como metadata através da entrada de micro USB na lateral da câmera. Isso quer dizer que você agora pode utilizar uma caixinha como essa da Tentacle Sync e jogar timecode para essa câmera e ainda assim está disponível para colocar um microfone externo na câmera e então sincronizar com extrema facilidade em qualquer software de edição, caso você esteja gravando com múltiplos ângulos, e ainda você vai ter uma precisão incrível. Então as diferenças entre a Sony FX3 e a 7S III minimizaram-se ainda mais depois desse último update de firmware que a Sony acabou de anunciar. E, gente, isso é um monte de coisas legais que estão em comum entre essas duas câmeras. O que é que a Sony A7S III tem de melhor do que a Sony FX3? A primeira delas é o preço. Eu conferi agora há pouco e eu vi essa câmera sendo vendida na Amazon por R$24 mil. Não é uma câmera barata, mas não se compara com os R$37 mil, que é o preço da Sony FX3. Então a FX3 é significativamente mais cara e obviamente essa então é uma vantagem da Sony A7S III. A Sony A7S III também vem com esse viewfinder maravilhoso, um dos melhores viewfinders que eu já vi numa câmera mirrorless. É muito, muito bom mesmo. E ajuda até mesmo para vídeo. Para fotografia é obviamente muito melhor, porque a Sony FX3 não tem viewfinder nenhum, né? Então, se você for tirar foto, você vai gostar desse viewfinder, mas mesmo para vídeo, você pode ter um terceiro ponto de apoio. Se tiver um dia muito ensolarado e a sua telinha estiver contra o sol, talvez você tenha um pouco de dificuldade de enxergar a telinha, e aí poder colocar o olho aqui na câmera realmente vai ajudar bastante. E também eu acho que vale a pena mencionar que essa câmera tem mais disquinhos. Você tem esse disquinho extra, tem esse disquinho extra, então você consegue configurar a funcionalidade desses disquinhos e não tem tanto disquinhos assim na Sony FX3. Elas possuem ainda assim 3 disquinhos, um atrás, um na parte de cima e um no seu dedo indicador, então você consegue controlar o seu triângulo de exposição com disquinhos independentes, mas a Sony A7S III tem 2 disquinhos extras, que na minha opinião são bem-vindos também, e essas são as vantagens da Sony A7S III sobre a Sony FX3. Então, quais são as vantagens da Sony FX3 versus a Sony A7S III, visto que ela é tão mais cara? A primeira grande diferença, que talvez justifique a maior parte da diferença de preço, é que a Sony FX3 vem com um top handle, já incluso no preço da câmera, que você conecta na sapata da câmera e rosqueia de uma forma muito segura na câmera, o que vai te dar uma forma de segurar a câmera na parte de cima. E esse top handle tem 2 entradas distintas para microfones XLR, e você pode inclusive entregar Phantom Power, né, os 48 volts que microfones condensadores exigem, pegando essa energia da bateria da câmera, sem que você precise conectar nada a mais disso. E além disso, ela te tem uma entrada de 3.5mm tipo P2 ou TRS para que você conecte microfones de lapela ou microfones
qualquer microfone que você quiser aqui na lateral. Essencialmente, você pode gravar até 4 trilhas separadas quando você está com esse top handle aqui na parte da câmera, um para cada microfone XLR, e a trilha da esquerda e a trilha da direita em trilhas separadas dessa conexão aqui, e você tem ajustes de ganho e de demais configurações aqui direto no top handle, para que você não tenha que ir nas configurações da câmera para fazer isso. Então isso daqui é uma grande vantagem e talvez uma boa parte da justificativa da diferença de preço entre a Sony FX3 e a Sony A7S III. Mas é importante mencionar que você na Sony A7S III pode comprar um dispositivo como esse. Isso daqui a gente chama de XLR K3M. É um acessório adicional que você compra para a Sony A7S III e várias outras câmeras da Sony, e você conecta isso na sapata da câmera digitalmente e você tem exatamente a mesma coisa. Você tem entradas XLR, uma entrada para microfone de IP2 TRS de 3.5mm, pode gravar as mesmas 4 trilhas separadas, essencialmente fazendo com que você tenha a mesma coisa que a Sony FX3 tem na Sony A7S III. Porém, esse acessório aqui individualmente já custa $600, sei lá por quanto que isso vai chegar no Brasil, mas imagino que chegaria por mais do que R$3.000, porque normalmente você acaba inflando um pouco o preço quando você vai, não é simplesmente uma conversão de dólar para real, e é um acessório adicional que você tem que comprar e não é um top handle. Aliás, se você utilizar isso na Sony A7S III, aí você perde a oportunidade de colocar um top handle. Então, isso daqui é de fato uma vantagem da Sony FX3 quando comparada à Sony A7S III. A segunda grande vantagem é que só na Sony FX3 você tem o modo Cine AI, que é um modo muito profissional, que vai limitar algumas coisas por sinal, né? Você vai poder gravar em ISO 800 ou no ISO 12800 e em S-Log3, né? Tem algumas limitações, porém você maximiza o seu alcance dinâmico. Tem menus que são específicos para esse tipo de modelo de gravação e ainda pode colocar LUTs. Você pode colocar e carregar na sua câmera a sua própria correção de cor com a sua característica, com o seu estilo, e você vai enxergar na telinha da câmera a imagem já corrigida com o seu estilo, ainda que de fato ela continue sendo gravada em S-Log3. Você tem o alcance dinâmico que você quer, e aí na hora de editar você simplesmente reaplica o LUT lá e você vai ter o alcance dinâmico e a imagem do jeito que você quer. E é só na Sony FX3 que você tem esse modo que a gente chama de Cine AI. E eu não acredito que a Sony vai colocar o modo Cine AI na Sony A7S III, mesmo em futuros updates de firmware. Pode ser que eu esteja enganado, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu não acho que ela vai fazer isso. Outra coisa que é uma vantagem da Sony FX3 é que só nela você tem tally lights, que são luzinhas que ficam vermelhas tanto na parte de cima quanto aqui na parte de trás, para indicar de uma forma inquestionável, inconfundível, de que você colocou para gravar. Na Sony A7S III, quando você coloca para gravar, só a palavrinha REC aparece no canto inferior direito ou no superior direito, sei lá, da câmera. E se você não prestar muita atenção, você pode achar que está gravando quando na verdade não está, porque não tem nenhuma outra indicação de que a câmera está gravando. Isso aqui já me salvou muitas vezes, eu acho que tem valor, e é só na Sony FX3 que ela te dá isso. Uma outra diferença é que o ISO base da Sony FX3 é um pouquinho diferente do ISO base da Sony A7S III. Na Sony A7S III, o primeiro ISO é ISO 640, enquanto na Sony FX3 é ISO 800. Ou seja, você vai poder colocar um pouquinho mais de ISO, a imagem vai se comportar um pouquinho melhor ainda em ambientes de baixa luz e vai ter tão limpa quanto seria na Sony A7S III com ISO 640. É uma vantagem pequena, mas ainda assim achei que valia a pena mencionar. Só na Sony FX3 você tem o que a gente chama de Zoom Rocker, que é um botãozinho aqui para que você possa dar zoom mecânico, caso a sua lente possua um motorzinho para dar zoom, ou um zoom digital, caso você tenha interesse em fazer isso, né, de uma forma muito controlada. A Sony A7S III não te dá um zoom rocker, e aí você tem que fazer zoom manualmente, ou então utilizar um follow focus no zoom, o que acaba não sendo uma coisa muito legal. Então essa é uma vantagem também que vale a pena ser mencionada aqui nessa câmera. Você tem muito mais botões customizáveis e os botões são próprios para quem está gravando vídeo, enquanto os botões da Sony A7S III têm nomenclaturas ainda muito próximas para câmeras fotográficas e são menos botões customizáveis que você tem aqui. Então você vai depender mais de navegar nos menus dessa câmera, enquanto nessa câmera aqui você pode cuidadosamente setar cada um dos botões customizáveis
otimizados e rarissimamente ter que navegar nos menus dessa câmera, o que é útil na hora que você está num ambiente aí de alto dinamismo e não tem tempo de ficar procurando coisas no menu. Outra vantagem da Sony FX3 é que só na FX3 eu tenho a opção de continuar tendo focus picking, né, que é quando a câmera começa a mostrar umas linhas avermelhadas me dizendo o que está em foco, mesmo que eu esteja com autofoco ativado. Né? Na Sony A7S III eu também tenho focus picking, mas ele só funciona se eu ativar Manual Focus. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas nem sempre eu confio no autofoco de uma câmera, mesmo ele sendo tão bom quanto esse. E então ter essa confirmação dupla de que aquilo que eu quero que esteja em foco automaticamente, de fato está em foco, na minha opinião, é muito bem-vindo, e eu só tenho isso na Sony FX3. Então me diz aí se você acha que essas vantagens que eu mencionei justificam uma diferença de preço tão grande entre essas duas câmeras. E eu não sei, eu vou deixar para vocês. Agora, o que tem de ruim e que é incomum nessas duas câmeras? O que essas duas câmeras têm de igual e que é ruim? A primeira delas é que, ainda que elas sejam câmeras primariamente desenhadas para se fazer vídeos, elas não possuem aquilo que a gente chama de shutter angle. De forma que você poderia falar, eu quero que essas câmeras funcionem com um shutter angle de 180 graus, e aí se você muda para 30, 60, 24, 120 quadros por segundo, a câmera automaticamente já dobra para você a sua velocidade do obturador. Né? Tem uma regrinha na videografia que você sempre quer que a velocidade do obturador seja 2 vezes a sua quantidade de quadros por segundo. Nessas duas câmeras você tem que lembrar de fazer isso manualmente, e a maioria das câmeras que são centradas em vídeo fazem isso automaticamente para você, e nenhuma dessas duas câmeras faz isso. Porém, a Sony já anunciou que em setembro desse ano, a Sony FX3 vai receber um update de firmware que vai introduzir shutter angle nela. E essa funcionalidade não vai ser introduzida na Sony A7S III. Então, a partir de setembro, você vai passar a ter uma diferença que hoje não existe entre essas duas câmeras. Nenhuma dessas duas câmeras também me dá a oportunidade de utilizar false colors, que na minha opinião é a melhor ferramenta para que você consiga garantir que a sua exposição está correta. Porém, ambas as câmeras me dão false color se eu estiver monitorando a imagem remotamente através do meu celular, utilizando o app gratuito da Sony que chama Monitor and Control. Então, ainda que isso seja muito legal, é um aplicativo que vai consumir a bateria do meu celular, o meu celular vai estar comprometido com a câmera, eu vou ter que ter um celular para cada uma dessas duas câmeras, e eu, obviamente, preferiria que o false color estivesse direto na telinha da câmera, e essa não é uma coisa que eu tenho disponível em nenhuma dessas duas. E uma outra coisa que eu entendo perfeitamente do porquê acontece, então entendo que não estou reclamando, mas é de certa forma uma desvantagem, é o fato de que essas câmeras, ainda que full frame, se eu quiser utilizar ela no modo cropado, só utilizando a parte central do sensor, eu só consigo fazer isso em 1080p. Ela não tem o modo crop em 4K. E é perfeitamente entendível o porquê, né? Porque elas são câmeras cujo sensor full frame tem uma leitura de 1:1 dos seus pixels. Então, como é que a parte central apenas do sensor ainda assim seria uma imagem a 4K? Você precisa de uma câmera cuja resolução no sensor full frame seja maior do que 4K, para que a parte central do sensor ainda assim seja pelo menos 4K. Então, nessa câmera que você não vai ter essa oportunidade, eu entendo isso, eu prefiro dessa forma. Mas em alguns casos, pessoas que estão acostumadas a ter câmeras full frame, se usam da funcionalidade de dar uma cropada no sensor, as câmeras em geral oferecem um botão customizável para isso, aí se você está gravando com uma lente de 50mm e ativa essa funcionalidade, essa mesma lente vira uma lente de 75mm. Então você consegue dar zoom, né, sem perda de qualidade nessas outras câmeras, mesmo que você esteja utilizando uma lente prime. E nessas câmeras aqui você até consegue fazer isso, mas só se você topar que o modo cropado seja em 1080p e não mais em 4K. E é uma coisa que é importante que você também tem que entender a respeito disso. E por fim, a outra desvantagem que é também dessas duas câmeras é o fato de que nenhuma delas me dá qualquer tipo de controle com relação à quantidade de noise reduction que elas oferecem em altos ISOs. E elas possuem uma grande quantidade de noise reduction, para falar bem a verdade. Quanto mais ISO você dá, mais você percebe que a imagem perde um pouco de nitidez. Ainda assim, extremamente aceitável, mas dá para perceber que a câmera está tentando limpar artificialmente esses ISOs. E a câmera que está me gravando nesse momento, por exemplo, que é a Sony FX6, me dá total controle sobre a quantidade de noise reduction que a câmera está me entregando. Em algumas situações, em ambientes altamente escuros,
Eu prefiro não ter nenhum tipo de noise reduction sendo aplicado em câmera, porque eu vou ter uma imagem mais detalhada e talvez esse seja o meu interesse nessa situação. E aqui, com essas câmeras, eu não tenho essa oportunidade. Então, são essas as desvantagens em comum que essas duas câmeras entregam. De certa forma, gente, as duas câmeras são excelentes. Não tem como ficar desapontados com qualquer uma delas. Elas não foram lançadas esse ano, mas se eu tivesse que chutar, eu acho que elas serão câmeras relevantes pelos próximos 5 a 7 anos. Daqui a 5 a 7 anos, ainda vai ter gente falando que adoram essa câmera e entregando trabalhos profissionais, deixando clientes extremamente satisfeitos. Eu não acho que ninguém precisa fazer upgrade de 4K para 6K ou 8K nos dias atuais. Quiçá, digo até que tem muito trabalho que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos em 1080p e os clientes não me permitem gravar em 4K. Mesmo aqui nos Estados Unidos, por toda uma questão de gerenciamento da edição, tamanho de arquivo, transferência e assim por diante. 4K ainda vai ser a bola da vez por muito, muito tempo e eu acho que essas duas câmeras aqui vão deixar muita gente feliz. Se você tivesse que escolher uma dessas duas câmeras então, depois desse último update de firmware, eu diria que a Sony A7S III talvez valha mais, né, com relação ao custo-benefício, do que a Sony FX3. Porém, se você está muito interessado no Tally Light, no Cine Eye, né, no Shutter Angle que vai vir só para essa câmera em setembro, ainda assim a Sony FX3 vai ser a sua opção para selecionar. Então, vídeo longo, nerd, mas se você estava pensando em qualquer uma dessas duas câmeras, é importante você entender tudo isso, porque é um investimento extremamente alto e eu queria te ajudar a tomar uma decisão informada. Se vocês gostaram desse vídeo, me deixa um comentário, me dá um like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.